Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora em Levítico capítulo 9. Esse capítulo tem uma parte muito interessante do processo da consagração dos sacerdotes. Bem, você já sabe que eles passaram 7 dias de consagração, onde eles foram investidos de autoridade. Isso está em Levítico capítulo 8, no verso 32 em diante. Você vai ver que eles ficam 7 dias sem poder sair do tabernáculo e ali eles estavam sendo investidos de autoridade da parte do Senhor. Não bastava o Senhor apenas dizer: agora vocês são sacerdotes. Olha, povo, agora esses aqui são os líderes espirituais de vocês. Não, nada disso. Tem uma coisa muito importante que esse capítulo nos ensina: o processo. 7 dias o Senhor coloca eles ali de molho, estão ali, não podiam sair, senão eles morreriam. Olha como que a coisa é séria, como que a santidade de Deus ela está ligada também na obediência. E Deus fala, se você sair, vai morrer. Então eles ficam ali. E aí, logo depois, do próximo capítulo, capítulo 10, a gente vai ver que a santidade de Deus é agredida e o Senhor responde. E aí, Nadab e Abiú vão sofrer as consequências da desobediência. Mas veja bem, guarde isso. Uma coisa é o Senhor ter chamado, o Senhor ter indicado eles como sacerdote. Outra coisa é o processo de investidura de autoridade. Isso eles precisavam respeitar. Passaram 7 dias, agora eles estão no 8º dia. E no 8º dia vai acontecer uma coisa muito importante, porque nesse 8º dia é quando nós vemos o Senhor pedir mais alguma coisinha. Você lembra que no capítulo passado foram feitas várias ofertas, né? Oferta pelos sacerdotes e tudo mais. Mas agora, chegou o 8º dia, eles estão prontos, eles estão agora investidos de autoridade para poder executar o ministério sacerdotal. Agora sim, eles podem botar a mão na massa, eles podem chegar e oferecer sacrifício pelo povo e tudo mais. Só que antes de tudo, eles precisavam fazer uma coisa. O Senhor fala o seguinte, capítulo 9, no 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele, que eram os sacerdotes, agora todos investidos de autoridade, e os anciãos de Israel, como testemunhas, e disse: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos. E aí o Senhor começa a narrar tudo mais. No verso 4 ele vai explicar por quê. Ele diz: porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então essa é a grande notícia desse 8º dia, que é o dia em que o Senhor aparece para o povo. E isso aqui o Senhor fala, vocês precisam passar por esse processo para aí então, né? Lembra que eles já tinham se lavado, já tinham oferecido sacrifício, já tinham respeitado os 7 dias e tudo mais. Aí agora acontece uma coisa. No 8º dia o Senhor pede que eles levassem um bezerro para a oferta pelo pecado, um carneiro para holocausto, um bode como oferta pelo pecado, um bezerro de 1 ano sem defeito e um cordeiro de 1 ano sem defeito também, como holocausto, um boi e um carneiro como oferta pacífica e oferta de cereais amassada com azeite. E aí como é que vai ficar isso? Para quê? Né? Só eu deixei aqui, talvez você leu esse capítulo e ficou meio perdido. Acontece isso mesmo, eu também leio e a gente começa, na hora que eu vou colocar aqui, a gente começa a entender um pouco da construção desse texto, como que ficou fácil agora de você entender. Veja bem, esse bezerro que seria pela oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto, é para os sacerdotes. Então, o sacerdote estava oferecendo essa oferta. Um bode como oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito e holocausto já é pelo povo. Tá? A oferta pacífica, que é um boi mais um carneiro, e uma oferta de cereais amassada com azeite, é por todos. Tá bom? De modo geral, incluindo o sacerdote e o povo. Agora veja bem, quando o Senhor fala assim, por que vocês têm que fazer tudo isso? Porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Nesse evento específico, vocês vão ver que o Senhor já tinha aparecido para Israel em outras ocasiões. A primeira ocasião que nós podemos notar que a glória do Senhor se manifestou foi aqui em Êxodo 16, verso 10. Quando o povo estava reclamando, murmurando, é até estranho, né? Deus se manifestar na murmuração, sim. Mas aquele ali foi para que eles temessem. Então, eles estavam reclamando, falaram, quem dera se a gente tivesse morrido no Egito, junto às panelas de carne. Olha para você ver como é que o ser humano é terrível.
ele estava lembrando, fazendo uma lembrança do Egito, como se o Egito fosse uma maravilha. A gente estava sentados, né, em volta das panelas de carne. Assim Satanás faz com a mente dos crentes que olham para o passado com saudosismo. Ah, no passado eu podia fazer isso, eu podia... Mas a verdade é que no Egito eles eram escravos. Eles não estavam sentados junto às panelas de carne como essa nova realidade, né? Na lembrança deles estavam trazendo uma memória como se fosse uma maravilha o Egito. Não é. Eles estavam em sofrimento tão grande, o sofrimento deles era tão grande, a escravidão ali no Egito, que eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor e falou: Senhor, eu ouvi o clamor e desci para livrá-los. Então a verdade é que eles estavam sofrendo muito, mas agora eles estão fazendo o quê? Eles estão diante do Senhor, ao invés de confiar no Senhor, na primeira dificuldade, eles fazem o quê? Eles começam a lembrar com saudade e eles começam a fazer o quê? A inventar a história. Eles começam a acreditar na mentira de que lá no Egito eles tinham fartura de carne. Mas nesse dia a glória do Senhor se manifestou e aí foi quando foi dado o maná. Aqui no capítulo 16 o Senhor dá o maná para eles, o Senhor supra as carências deles, as necessidades deles. Foi o primeiro dia que eles viram a glória do Senhor se manifestar. Você vai ver também Êxodo 40, versos 34 e 35. Você vai ver Levítico 9, 23, que é o desse capítulo aqui agora, que a gente está vendo, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, e segundo Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao 3, que aqui fala que da mesma forma, na inauguração do tabernáculo, e também 8 dias depois, a glória do Senhor se manifesta, tinha acontecido também, que aconteceu inclusive, você vai ver que Moisés não pôde entrar no tabernáculo no dia da inauguração, né, que a presença do Senhor tinha invadido aquele lugar. Já aqui, em Levítico 9, 23, que foi 8 dias depois da inauguração, o que vai acontecer? Moisés e Arão entram no tabernáculo e aí a glória do Senhor aparece para o povo que estava lá fora. E aí a Bíblia diz assim, ó, no finalzinho desse capítulo 9, fala assim, ó, eu vou ler o verso 22, depois de ter feito esses sacrifícios aqui, diz assim, depois Arão, verso 22, depois Arão levantou as mãos, e aí você vê a doutrina da imposição de mãos, por exemplo, quando vai falar disso em Hebreus, né, sobre a doutrina da imposição de mãos, isso já vem lá de trás. Então Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Então Moisés e Arão agora eles entram lá dentro. Diferentemente do que aconteceu aqui em Êxodo e aqui em 1 Reis e 2 Crônicas, onde os sacerdotes não puderam ficar dentro. Aqui Moisés não pôde ficar dentro do tabernáculo, porque a presença do Senhor invadiu aquele lugar, eles não puderam estar lá dentro. Aqui fala assim, então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo. Aí fala assim, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, como o Senhor tinha prometido no início do capítulo, né? No verso 4. E aí o Senhor apareceu a todo o povo, e eis que saindo fogo diante do Senhor, olha aí, saiu fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra, exatamente como acontece também na inauguração do templo que foi construído por Salomão. Que Deus possa te abençoar. Eu vou deixar o quadro livre para você tirar aquele print, né? E peço que você ore por nós, que Deus te abençoe. E fica com a gente para os próximos estudos. O capítulo 10 tem uma coisa muito importante sobre a santidade de Deus e sobre a necessidade de nós temermos ao nosso Senhor. Tá bom? Deus te abençoe.